Olá, minha Paraíba, muito boa noite a todos. A partir de agora está no ar a tal da política e os moídos que ela traz. Todas as terças e sextas-feiras, sempre um entrevistado para trazer aí grandes repercussões em toda a Paraíba. O ano de 2026, o ano eleitoral chegou e aí muitas personalidades já passaram por aqui em 2025 e em 2026 a gente já começou com muita polêmica, com muita reflexão do meio político. Nós, e esse programa aqui se notabiliza sempre em fazer leituras políticas e trazer sempre personagens que podem trazer revelações na política paraibana. Essa entrevista que nós iremos fazer hoje, ela seria no ano passado, logo no início do nosso programa. As agendas não convergiram, mas hoje está aqui na mesa mais polêmica da política paraibana, ele, Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, é o nosso convidado de hoje à noite, Natal da Política, dessa edição de sexta-feira. Presidente Adriano Galdino, satisfação tê-lo conosco aqui na Tal da Política. Boa noite. Boa noite, Rudinei. É um prazer enorme estar dialogando com você e com todos os seus telespectadores, cumprimentar os companheiros que estão aqui no estúdio e vamos para a luta. Presidente Adriano Galdino, o senhor tem aí principalmente no meio político, um respeito muito grande de uma classe que não é fácil se conseguir respeito. Não é, nos dias de hoje, o pessoal critica muito a classe política, mas o senhor tem se notabilizado ao longo dos anos de ter o respeito não só da população, mas, volto a dizer, de uma classe que não é fácil conseguir arregimentar a classe política, deputados estaduais, deputados federais e toda a classe política, até os seus adversários, respeitam e admiram o trabalho de Adriano. A que se deve todo esse know-how conseguido nos últimos tempos e ter conseguido também algo que pouco visto também no Brasil e no Nordeste, uma quantidade importante de vezes como presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba? Pois é, eu acho que a minha postura de ser, eu sou político e sou cidadão e as duas pessoas se confundem. Então o Adriano político é o Adriano pai, é o Adriano avô, é o Adriano irmão, é o Adriano filho, é o Adriano amigo, que também é o Adriano político. Então eu prezo muito pela postura, pela sinceridade, pela transparência. Eu sempre tenho um lado, eu sempre tenho uma opinião, eu sempre estou falando aquilo que eu penso, que eu acredito e que eu acho que é o certo. E estou sempre com minhas ideias tentando contribuir numa construção permanente, não só de uma Paraíba, mas de um mundo melhor e mais justo para todos. Não tem um personagem nessa história, ou seja, muitas situações, político tal, ele tem uma linha no dia a dia, mas como político ele é um personagem. Adriano não tem personagem. Não, eu sou Adriano cidadão e Adriano político, é um só. E as minhas ideias, o que eu penso, a minha fé, enfim, aquilo que eu acredito eu coloco para fora. É só me perguntar e eu estou sempre pronto para responder. Aproveitando esse ensejo, que o senhor está dizendo que o que o senhor pensa bota para fora, eu tenho visto aqui em João Pessoa, de uns dias para cá, e o senhor é presidente de um poder importantíssimo aqui no Estado, que é a Assembleia Legislativa. Esse debate ainda não chegou na Assembleia, mas chegou em outra casa, na Câmara de João Pessoa, na Prefeitura da capital, e também pode, eu acho que nada impede que também chegue na Assembleia. Essa polêmica aí, quanto a essa questão de lei do gabarito, o senhor já se debruçou sobre esse tema? Qual a opinião, eu não vi ainda a opinião de Adriano Galdino sobre esse tema de lei do gabarito. O Ministério Público que bate em cima, que quer cumprir a lei e proíbe prédios que sejam fora daquilo que está determinado na lei. Qual a opinião de Adriano quanto a esse tema tão polêmico que não se restringe somente a João Pessoa? Porque muitas pessoas do Estado também moram aqui. Qual a sua opinião quanto a isso? Olha, esse é um tema bastante sensível, né? E eu gostaria de contar com a compreensão não só sua, mas de todos aqueles que estão me ouvindo, para ninguém colocar palavras na minha boca, né? E vamos conversar aqui de uma maneira muito clara, de uma maneira muito transparente, né? E dando razão a quem tem e procurando ver a melhor maneira de se dialogar com essa problemática, né, sem prejudicar as partes e principalmente a nossa João Pessoa. Então vamos começar a história desde o passado. No passado,
houve um movimento a nível nacional, conhecido por Lava Jato, que teve à frente o juiz da época, o Sérgio Moro, que hoje é senador, e ele prestou um grande desserviço, ele prejudicou muito o Brasil, porque ele puniu os CNPJ de diversas empresas importantíssimas que viviam disputando o mercado exterior, inclusive, como por exemplo a Odebrecht, que vivia disputando o mercado exterior em Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, ou na capital Londres, nos Estados Unidos, na Holanda, enfim, nós tínhamos mais de 300 mil brasileiros trabalhando nas grandes empresas de construção civil do Brasil. Aí surgiu aquele movimento que tinha uma preocupação de punir alguém por alguma coisa que estava errada, mas terminou se punindo o CNPJ e prejudicou mais de 300 mil brasileiros que perderam seus empregos. Coisa que americano não faz. Se o povo americano trata o emprego como coisa sagrada. E essa é a minha preocupação aqui também em João Pessoa, porque esse movimento já começa a dificultar os novos investimentos na parte de construção civil, de construção de prédios, de flats, aqui na capital paraibana. E já há sinais de retração, já há empresas demitindo mão de obra. Isso me preocupa bastante. E a gente precisa encontrar uma equação que não prejudique o trabalhador, que não prejudique o cidadão que tem seu emprego, porque emprego nesse país é uma coisa sagrada. E a gente precisa preservar o emprego do cidadão. Então, como é que a gente vai encontrar uma saída? Existem situações diversas que a imprensa, principalmente a imprensa, tem tratado como uma coisa só. Por exemplo, deixa eu explicar aqui. Existe um cidadão que está construindo um prédio, né, um edifício, e ele passou 30 centímetros da altura pré-determinada. E existe um outro empresário que aumentou, talvez tenha, não sei se tem, mas talvez tenha, que aumentou um andar, além do limite. Quem aumentou 30 centímetros, ele não vai ter ganho nenhum financeiro por conta disso. Foi um erro aí de construção. Porque 30 centímetros, só se você fosse vender apartamento a um gato ou um cachorro pequeno, né? 30 centímetros não vai lhe dar melhores condições de venda. Não vai conseguir fazer um cômodo. Não, de forma nenhuma. Então ele teve até prejuízo porque gastou mais material, né, e mão de obra para aumentar 30 centímetros. Né? Então esse cidadão que aumentou 30 centímetros até por erro de construção, ele tem que ser penalizado, porque infringiu a lei, tudo bem, mas de acordo com essa situação. Aí vem um outro que aumentou um andar. Mas esse cidadão que aumentou um andar, ele fez com base numa legislação anterior. A legislação anterior permitia, também tem que se procurar saber disso. Saber se, quando ele fez, se a prefeitura autorizou, se foi dado o habite-se, enfim, se realmente havia uma legislação de ocupação do solo que permitia ele fazer aquela construção. Se permitia, é uma situação para se conversar também. Se não se permitia, é uma outra situação. Então, tudo isso tem que levar em consideração, tem que se ver caso a caso, para que a gente possa encontrar uma solução que atenda ao Ministério Público, atenda o Tribunal de Justiça na sua decisão muito sábia em não permitir que a lei do gabarito possa infligir ou possa ser infligida pelos construtores, mas também se preocupe também com o cidadão que não está sendo levado em consideração, que é o comprador de boa-fé. O cidadão que comprou um apartamento, né, pagou, né, e agora disse: meu apartamento eu comprei, paguei e agora tem uma restrição lá, não posso ir morar. E ele não tinha ciência disso. Ele não tinha ciência, pelo contrário, sempre achou que só se constrói numa cidade como João Pessoa, uma capital, quando há autorização do poder público municipal. Ninguém vai construir sem autorização
do poder público municipal. O senhor, como presidente de um poder, conhece muito bem como é que funcionam as leis e como é que funciona também todo esse traquejo em relação ao Executivo, o Legislativo e o Ministério Público. Qual seria a sugestão de Adriano Galdino para esse entrevero, para essa situação que vem se arrolando e o senhor tem razão, o prejuízo é gigante, é para quem compra, é para quem constrói e também para a lei. Na sua visão, como legislador e como presidente desse poder tão importante que é a Assembleia, qual seria a sugestão nesse sentido? Eu acho que tem que ser o diálogo observando caso a caso. Eu acho que o Ministério Público já começou a dialogar, né? Por sinal, até aplicou uma multa, eu vi até na imprensa, de 400 mil, e o cidadão, a imprensa todinha achou que foi uma mixaria. O cara foi 30 centímetros a mais. Eu acho que já foi cara demais, para ser sincero. Já foi cara demais. Mas, tudo bem. Eu acho que o que tem que se fazer é dialogar e ver caso a caso. Como eu falei, o cidadão aumentou 30 centímetros na altura do prédio. Ele ganhou um financeiro para isso? Não. Ele apenas errou. Mas ele vai ficar isento de pagar? Não, também não, porque ele cometeu a infração. Ele deve ser punido. O senhor fala que a penalidade deve ser proporcional. Deve ser proporcional, deve ser pecuniária, tá certo? Agora, jamais querer derrubar o prédio, porque do outro lado tem um cidadão que comprou na boa fé. Aí estão dizendo assim, não, mas já construiu, devolve o dinheiro. Olha, todo mundo sabe que um apartamento que foi comprado por 500 mil, 300 mil, hoje está valendo quase o dobro. E a inflação não vai repor essa valorização que houve no mercado de construção aqui de João Pessoa. Então, o cidadão que comprou de boa fé vai ficar no prejuízo. Então, é preciso que haja um trabalho, um diálogo preocupado principalmente com a manutenção dos investimentos. João Pessoa não pode perder essa onda de investimentos da construção civil. Os empresários que estão aí investindo, pessoas de todo o país que estão comprando aqui em João Pessoa, eles não podem ficar desestimulados por essa questão. Nós precisamos resolver isso também o mais rápido possível, encontrar uma solução que possa atender o Ministério Público, que possa atender a lei, o Tribunal de Justiça, que possa dialogar também com o direito do cidadão que comprou na boa-fé e não ter prejuízo, né? Que possa também dialogar com o empresário que construiu, porque na época tinha uma legislação que permitia e que hoje não permite mais. Então, tudo isso tem que ser feito um diálogo muito franco, muito aberto, com muito equilíbrio e com muito pé no chão, para que ninguém saia perdendo. O senhor coloca a Assembleia à disposição desse debate? E principalmente o trabalhador. Eu estou preocupado porque já começou a retração, já começou muitos empresários a não querer mais investir, já tiraram o pé do acelerador, estão aqui aguardando. Eu tomei conhecimento, não sei se é verdade, mas até me aprofundar, que atualmente não existe uma lei vigente em João Pessoa de uso e ocupação do solo, porque aqui foi considerado inconstitucional pelo TJ. E a Caixa Econômica não está mais financiando. A Caixa Econômica deu uma parada esperando que uma nova legislação seja aplicada. Então, repare bem, um prejuízo que vai ter João Pessoa, que está tendo João Pessoa, na questão de investimento, na questão de geração de emprego e renda. E nós precisamos fazer esse debate. Eu acho que a Assembleia, sim, a Assembleia vai buscar, quando voltar agora em fevereiro, vai buscar o entendimento, vai ser o interlocutor para a gente escutar todo mundo. Eu quero escutar o Ministério Público, a gente precisa escutar também o TJ na sua decisão sábia, né? Escutar os empresários, os representantes dos trabalhadores da construção civil, os compradores de boa-fé que compraram e que estão ameaçados de não ocupar os seus apartamentos, né? Escutar a Prefeitura de João Pessoa, né? Enfim, escutar todos os segmentos que estão envolvidos nessa problemática para a gente encontrar uma saída, porque João Pessoa não pode perder esses investimentos. A onda para João Pessoa é muito forte, é muito bacana, né? E nós precisamos fomentar o desenvolvimento de João Pessoa, gerar cada vez mais emprego e renda para que possamos cada vez mais não ter
ter uma Paraíba, mas ter, acima de tudo, também uma João Pessoa melhor e mais justa para todos. Para a gente fechar esse tema, o senhor teme a politização, não sei se já existe, né? Eu não quero encarar que já exista, mas o senhor teme a politização desse tema, que isso pode também contribuir maleficamente para esse assunto? Olha, sempre tem alguém que pinça uma frase ou pinça uma estrofe ou um conteúdo, né, fora de um contexto e coloca de uma maneira, de uma interpretação que não corresponde àquilo que foi dito. Por isso que o senhor falou aquilo no começo da sua fala, né, para ninguém interpretar diferente. Para ninguém usar as minhas palavras de uma maneira errada, eu colocando palavras na minha boca. O que eu estou querendo é, primeiro, preocupado com a capital João Pessoa. Também se preocupado com os trabalhadores. Porque, como eu lhe falei, o brasileiro tem que entender que emprego é sagrado. Né? A gente tem que preservar os nossos empregos. A lição americana deve ser copiada por nós. Agora, aquela lição ruim do Sérgio Moro, essa aí tem que ser esquecida, porque ele quebrou as grandes empresas da construção civil do Brasil. Se a gente fosse um país sério, né, esse cidadão já estaria respondendo criminalmente. Se a gente fosse um país sério no sentido assim de preservar as instituições, preservar o emprego, preservar os nossos direitos, ele estava respondendo criminalmente, porque o que ele fez é um absurdo. Né? Mais de 300 mil empregos foram diminuídos, né? E as empresas todas quebradas, deixaram de trabalhar no exterior, enfim. E o que eu quero é que João Pessoa continue crescendo, que os empresários continuem investindo dentro da lei. Dentro da lei. Eu quero que os empregos sejam mantidos, tá certo? E que quem cometeu suas inflações e quem cometeu seus delitos sejam responsabilizados. Agora tem que observar cada caso. O cidadão ultrapassou o gabarito, 30 centímetros. Ele teve ganho financeiro para errar desse jeito? Não teve. Então, o valor da pecúnia tem que ser proporcional ao erro dele. Um outro cidadão fez um andar a mais. Quando ele fez esse andar a mais, tinha uma lei que permitia? Sim, tinha uma lei. Então, ele tem que ser tratado de acordo com essa situação. Mas quando ele fez um a mais, um andar a mais, não tinha lei, a lei não permitia, aí é outra situação. Tem que ser uma outra situação e a responsabilidade tem que ser maior. Né? Atualmente existe a lei de ocupação do solo em João Pessoa, estão dizendo que não tem um conhecimento assim de forma mais específica, estão dizendo que não. E a Caixa Econômica está começando a retrair os investimentos, estão falando que sim. Existem empresários que já não estão mais querendo investir em João Pessoa, é fato, é verdade. Existem compradores, principalmente de outros estados, que já não estão mais comprando João Pessoa com essa questão toda, é verdade. Então nós precisamos resolver essa situação no menor espaço de tempo possível, para que João Pessoa continue crescendo, oferecendo emprego, oferecendo renda e que a gente possa continuar todos nós construindo cada vez mais uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Presidente Adriano Galdino, muita gente no estado estava esperando essa entrevista Adriano, nesses dias, estava num pequeno período sabático, estava em silêncio. E Adriano sempre foi notabilizado em falar aquilo que pensa. Uma das entrevistas mais polêmicas que o senhor deu até hoje foi quando nós estávamos ainda no sistema Arapuã, que o senhor pôde, a sua entrevista repercutiu e repercute aquela sua fala até hoje. Onde Adriano, no dia de hoje, está posicionado no jogo da política paraibana? Qual é a posição hoje em que Adriano estrategicamente está exercendo no cenário político paraibano? Eu, pré-candidato a deputado estadual, mas não tenho fechado porteiras, né, para outras possibilidades. Estou pré-candidato a deputado estadual, existe uma porteira na direção do Tribunal de Contas, né, que aqui e acolá eu me acordo com vontade de ir para o Tribunal de Contas, né, para ter mais tranquilidade e sossego. Né? Existe também um debate que sempre as pessoas me perguntam, seja ser vice, existe essa porteira também da questão da vice, mas a preço de hoje eu estou
candidato e pré-candidato a deputado estadual e tenho andado a Paraíba com essa pretensão de continuar deputado estadual. Vamos lá, nos bastidores, pessoas próximas ao senhor dizem, olha, vamos lá nas 3 opções que o senhor citou agora. A opção 1, Tribunal de Contas. O senhor, muitas pessoas, as pessoas que ali estão bem próximas, dizem, olha, Adriano fala sobre esse tema, mas não é muito perfil de Adriano se isolar numa questão de conselheiro do Tribunal de Contas. Não é muito perfil de Adriano. Adriano gosta de estar no meio do povo, que gosta de estar ali no meio do debate, gosta de estar ali sempre figurando no meio da política. No caso do Tribunal de Contas, não é mesmo seu perfil ir para lá? O que é que levaria Adriano a escolher, a ter a opção de Tribunal de Contas, caso essas pessoas estejam corretas, que sempre estão perto do senhor, que diz que o senhor talvez não se adeque a esse perfil pessoal? Não, o Tribunal de Contas é um cargo muito honroso para todo e qualquer paraibano. Eu acho que todo e qualquer paraibano se sentirá muito honroso em ocupar uma cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, e eu também me sentirei, se assim acontecer, muito honrado em estar no Tribunal de Contas da Paraíba. Vamos lá, a opção 2, a questão de deputado estadual. Sendo deputado estadual, o senhor é hoje presidente da Assembleia Legislativa, e sendo candidato a deputado estadual, a chance de ser eleito, na minha visão, é praticamente 100%. Esses são os números que na campanha passada o senhor foi o primeiro colocado e a vitória é certa para uma candidatura à reeleição, até pela quantidade de base que o senhor já tem. Mas vamos lá, se o senhor for candidato a deputado estadual, presidente da Assembleia para o primeiro biênio, o senhor não poderia ser, mas poderia ser para o segundo biênio. Lhe encanta ser deputado estadual e não está diretamente ligado ao comando da Assembleia, seja como presidente, seja como está na mesa diretora, logo no primeiro biênio, no caso? Olha, estar presidente sempre foi para mim, uma coisa muito bacana e me honrou muito em estar presidente e dar a minha contribuição. Eu acho que a nossa contribuição enquanto presidente do Poder Legislativo nunca foi tão reconhecida como deveria ser. Eu lembro quando eu assumi a primeira vez, havia uma briga entre o Poder Legislativo e o governador de plantão da época, que era Ricardo Coutinho. Então, não passava nada na Assembleia que viesse lá do Palácio. Eu me lembro até de um episódio do empréstimo da Cagepa. A Cagepa pagava um juro altíssimo a um banco privado e o governador Ricardo conseguiu um empréstimo com a Caixa Econômica e mandou um projeto já carimbado, dizendo, olha, eu quero aprovar esse projeto para pagar essa dívida, porque a dívida e o juro era algo em torno de 6% ao ano, e ele conseguiu um e alguma coisa pela Caixa, talvez nem 2%. Então a Cagepa tinha um abatimento mensal de quase 8 milhões por mês, uma coisa desse tipo. Eu não estou lembrado dos dados, assim, os valores, assim, de uma maneira muito pontual. Mas mesmo assim, e ele botou na lei lá, que esse dinheiro seria ser usado para pagar a dívida do banco privado, né? Esse empréstimo seria usado, o empréstimo dinheiro da Caixa, seria usado para pagar esse empréstimo que já existia, né, nesse banco privado. Espécie de refinanciamento. Pegava da Caixa e pagava esse empréstimo já existente, porque ele ia continuar devendo a Caixa, mas o juro menor. Um terço do juro, menos de um terço. Mesmo assim, não foi aprovado. Então, era uma briga muito grande. E quando eu fui candidato, e assim, no começo ninguém acreditava que eu pudesse ganhar, presidente, né? Ricardo Marcelo era muito forte naquela época, mas conseguimos vencer com um voto de diferença. E aí eu comecei a dar governabilidade ao governador Ricardo, através da Assembleia. Então ele pôde fazer um grande governo a partir do momento que ele teve a paz, a tranquilidade e pôde implementar suas políticas públicas, porque um prefeito ou um governador só pode implementar políticas públicas se a Assembleia aprovar.
sem a aprovação da Assembleia, ele não pode fazer absolutamente nada. Ele fica com o cofre cheio de dinheiro lá e não pode fazer nada. E não pode fazer nada. Então, a partir da minha chegada ao Poder Legislativo enquanto presidente, eu comecei a dar ao governador Ricardo governabilidade e ele pôde implementar suas políticas públicas e fez um grande governo, e esse grande governo deu respaldo para ele eleger seu sucessor, que é o governador João Azevedo. E mais uma vez eu volto a ser presidente e dou ao governador João, durante esses 7 anos dele, governabilidade para ele implementar suas políticas públicas. O governador João vai sair do governo com a alta aceitação, com a alta popularidade, né? Graças também à governabilidade dada pelo Poder Legislativo, não só por mim, mas também pelos deputados da base do governo. João, demorou a reconhecer esse trabalho que o senhor fazia? Essa semana, João fez, já vai 2 semanas, na verdade. No dia da revista, do lançamento da revista, o senhor não estava, mas João fez grandes menções a Adriano Galdino. E agora, essa semana, na sua presença, né, fez aí menções importantíssimas ao seu trabalho, essa governabilidade que o senhor sempre falava, da sua correção. João até chegou a citar que, às vezes, vocês divergiram por muitas vezes em pensamentos, mas que a importância do seu trabalho na Assembleia em relação ao desenvolvimento do governo do Estado. O senhor acha que João reconheceu isso tarde? Ele poderia ter reconhecido isso mais cedo para que Adriano pudesse estar colocado numa posição melhor para essa disputa eleitoral de 2026? Olha, tanto o governador João como o governador Ricardo, né, cada um tem sua maneira de se conduzir e de administrar o Estado. Eles sempre contaram com o meu apoio, eles sempre contaram com a nossa participação enquanto deputado da base. Agora, eu sou o que sou. Eu sou leal, mas não sou submisso. Algumas pessoas do governo, algumas pessoas que estavam ligadas ao governador Ricardo e outras que estão ligadas ao governador João, acham que ser leal é ser submisso. Eu nunca fui submisso a Ricardo Coutinho, nem sou a João. A gente diverge porque aquilo que eu acredito e que eu acho que é correto, eu defendo. Eu coloco meu ponto de vista para fora. Você acha que o senhor paga o preço por isso? Às vezes sim, por ser muito sincero e ser muito transparente. Mas eu sempre defendo aquilo que eu acredito, tá certo? Então, eu tenho sido leal, tenho sido da base do governo, às vezes até me comportado como líder do governo na Assembleia, tá certo? Agora, eu não sou submisso. Não fui a Ricardo, não sou a João e não seria a ninguém. Eu sou o que sou, tá certo? Então, desta forma, eu acho que a gente pode contribuir, às vezes divergindo, às vezes com ideias diferentes, tá certo? Então, o governador João, como você falou, aqui e acolá nos elogia e eu fico muito satisfeito. Quem é que não gosta de elogio? Só temos que agradecer ao governador João pelos seus elogios públicos, né, que tem feito à minha pessoa, e agradecer também a Ricardo, que também fez elogios públicos a mim na época que ele era governador, e mais agora, quando ele saiu do governo. Porque um dos elogios que eu recebi do governador Ricardo foi ele reconhecer que aqueles embates que eu tinha com ele, né, que ele governador e eu deputado, né, ele vê que agora, depois que ele saiu do governo, ele percebeu que eu tinha razão. Ele fez isso aqui quando esteve aqui nesse programa. Também disse isso aqui, não foi? Ele reconheceu que eu tinha razão, né? Porque Adriano, o tratamento que eu tenho e o respeito que eu tenho ao governador João hoje, eu votei em maio, quando ele não for mais governador. Eu votei em abril, quando ele não for mais governador. Eu vou continuar respeitando e defendendo as minhas ideias do mesmo jeito que eu trato o governador hoje, ele sendo governador, eu vou tratá-lo quando ele for ex-governador. Porque eu sou assim, eu sou transparente, sou verdadeiro, e aquilo que eu acho que eu penso diferente, eu boto para fora. É só me perguntar a minha opinião. Então, não tenha dúvida, Rodinei, que eu fico muito feliz em ser reconhecido pelo governador de forma pública, tá certo? E eu também tenho que reconhecer que o governo João foi um governo que melhorou a vida de todos nós paraibanos, né? Começou logo com o Ricardo. Eu acho que a era do PSB
foi muito produtiva e muito importante para Paraíba. O governador Ricardo fez muita coisa na Paraíba e o governador João fez ainda mais, tá certo? Até porque ele pegou mais o governo mais economicamente mais estável e ele conseguiu fazer até mais do que Ricardo. Então, em ambos eu ajudei dando governabilidade, dando meu apoio, como deputado da base, enfim, eu posso afirmar categoricamente que a Paraíba está muito melhor hoje do que estava quando o governo do PSB começou. Presidente, tanto a imprensa quanto a própria Assembleia, muitos deputados estão numa grande expectativa de uns dias para cá. E qual é essa expectativa? De um imbróglio que começou lá atrás, há mais ou menos três meses atrás, que é a questão da LDO. Né? Houve uma disputa jurídica da Assembleia com o governo do Estado. Agora estamos nos dias desses valores, dessas emendas dos deputados. Inclusive eu tive com um deputado hoje pela manhã e ele disse, olha, eu estou na expectativa para saber se o governador vai colocar as emendas positivas, se vai colocar à disposição de fato da Assembleia, se vai pagar, na verdade é isso, se ele vai pagar as emendas ou se não vai pagar. Volto a dizer, isso já existe uma judicialização quanto a isso. Qual a expectativa do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que coordena todos os outros 35 deputados, além do senhor 36, para esse pagamento ou não das emendas dos deputados da Assembleia? Bom, existe uma decisão, ou melhor, duas decisões. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e uma decisão do ministro Fachin. Na decisão de Alexandre de Moraes, ele diz que o teto das emendas impositivas estaduais é 1,55 da receita corrente líquida. Isso aí daria em torno de 7.800.000 alguma coisa. Mas existe também uma decisão de Fachin que diz, bom, o teto é esse. O teto, Alexandre de Moraes tem razão. Todavia... 1,55. É 1,55. Todavia... O aumento anual não pode ser maior do que o aumento da receita do ano anterior. Então, repare bem, vamos supor, deixa eu ver se eu consigo explicar, qual é o entendimento de Fachin. Vamos supor que Fachin entenda que os deputados tenham direito às emendas. Deputado não, para deixar bem claro que essas emendas são indicações de obras, são indicações de ações que os deputados fazem para as prefeituras, para as entidades e por aí vai. Então, vamos supor que esse valor seja 8 milhões, certo? Então, esse é o teto. Mas hoje, a emenda é 4 milhões e alguma coisa. A receita corrente do ano passado para cá subiu em torno de 5%. Então, de 4 para 8 seria em torno de quase 100%. O que Fachin está dizendo é o seguinte, eu reconheço que o limite é 1,55. Deve chegar a esse valor. Agora, ela não pode subir de um ano para outro de forma abrupta. Ela tem que subir de acordo com o crescimento da receita. Então, de acordo com o crescimento da receita, vai subir um bocado. É o entendimento de Fachin. Sobe agora em 26, sobe em 27, mas aí quando chegar em 1,55, para de subir. Enquanto não chegar em 1,55, vai subindo ano a ano, até chegar a esse limite de 1,55. Esse é o entendimento de Fachin, que foi uma decisão monocrática, que vai para o plenário agora no dia 16 de março. Então, o que foi que foi conversado com o governador? Que o governador vai liberar as emendas no entendimento de acréscimo com relação à receita do ano anterior, que dá 5 milhões e 100, mais ou menos, para 5 milhões e 100, e vai vetar o restante, certo? É assim que ele vai se posicionar, foi assim que ele me disse. E caso a decisão seja favorável, ele faz retorna, o complemento. Ele retorna. E se não for favorável, a gente vai ter que aceitar, porque é a decisão judicial e está acima da nossa, né? E eu quero deixar isso bem claro, que em todos os momentos lá na discussão no grupo dos deputados, eu colocava, olha, é uma briga jurídica. Tanto a gente pode ganhar como a gente pode perder. Entendeu? Então, eu não vou... se chegar o veto segunda-feira ou terça-feira na Assembleia, a gente não vai
como é que se diz, analisar o veto, vamos aguardar a decisão judicial. Porque se a decisão judicial for no sentido de que a Assembleia tem razão, vamos derrubar o veto. Mas se for no sentido de que o governo tem razão, não tem sentido derrubar o veto. É manter o veto, porque a decisão judicial vai prevalecer. Então, o senhor acha que, de fato, quando chegar a decisão do governador na semana que vem, vocês preferem, no caso, a comissão, ela prefere esperar a decisão final de março para tomar qualquer outra decisão e também, no caso, o governador, na sua visão, vai pagar aquilo que tinha sido determinado para o ano passado. Não, ele vai pagar conforme o entendimento de Fachin. Certo. Vai pegar o ano passado e vai acrescentar a variação da receita do ano passado para cá. Então, vamos supor, não estou lembrado qual foi o valor, sou que tenha sido 4 milhões e 500. Então, se a receita subiu 10%, ele vai botar 10% em cima dos 4.500. Certo. Entendeu? Então ele vai obedecer exatamente o que a decisão do ministro Fachin, que deve colocar que o teto é 1,55, mas o acréscimo, ano a ano, tem que ser com base no aumento da receita. Que não é o mesmo entendimento dos deputados. Os deputados esperam que essa decisão de João agora venha com esse acréscimo lá que eles esperavam até o 55. Que você pode também interpretar assim na decisão de Alexandre de Moraes. Querendo, interpreta assim. Não é muito clara a decisão de Alexandre de Moraes. Mas se você quer interpretar assim, também interpreta. Ou seja, na sua visão, a decisão de João Azevedo de pagar as emendas agora, ela vai vir diretamente proporcional à decisão de Fachin. Exatamente. É o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer agora. Esse possível acréscimo só caso a decisão aconteça em março, aí pagará essa diferença, no caso a justiça determine isso. Exatamente. Presidente, nós estamos num período eleitoral, 2026, o pessoal dizia, a gente sempre entrevistava a classe política, o pessoal dizia, deixa 26 para 26, mas agora não tem mais como pra onde correr, 2026 chegou. O senhor falou agora, a gente falava sobre tribunal, sobre candidatura a deputado estadual, de sua recondução a deputado estadual, mas a terceira opção a gente não falou ainda, que é a questão de possibilidade de ser vice de Lucas Ribeiro. Adriano sendo vice de Lucas Ribeiro, como é que fica o jogo? Como é que o senhor fica com as suas bases eleitorais hoje de deputado, tendo sido o mais votado, passando de uma quantidade de 50 mil votos? Como é que fica Adriano Galdino posicionado no jogo, caso o senhor aceite e o grupo entenda que o senhor é o melhor nome para disputar a vaga de vice-governador do estado? Olha, essa questão de vice, às vezes eu chego numa comunidade, chego numa cidade, o pessoal comenta, mas não existe nenhuma discussão interna dentro do grupo sobre essa questão de vice. Para ser sincero, lá atrás, a única vez que eu vi alguém falar de vice foi o governador João. Naquela reunião da Granja, onde eu retirei minha candidatura, ele colocou o nome de Deusdedito como pré-candidato do PSB na condição de vice. Foi só a única vez que alguém colocou essa questão de vice de forma assim pública dentro do grupo, da gente. Então, essa discussão não existe dentro do grupo, tá certo? Eu acho que essas tratativas também não existem. Enfim, deixa o tempo passar. Eu acho que só se vai conversar sobre vice a partir talvez do meio do ano, em agosto, setembro. E se eu for convidado para ser vice, eu vou analisar e vou dar minha resposta. Mas, antecipadamente, eu não vou fazer nenhum comentário a esse respeito, não. Nos últimos dias, eu acho que há 48 horas atrás, existia um encontro dos republicanos lá naquela região de Camboinha, na residência de Wilson Santiago. Exato. O que foi tratado naquela reunião? Muita gente diz, olha, aquela reunião foi para tratar porque os republicanos querem aquela famosa segunda vaga, que é uma vaga de vice. Disseram muito que o comentário lá foi que eles queriam que o senhor pudesse ser o candidato a vice. Alguns nomes lá de dentro do grupo também que podiam figurar de alguma forma. O que é que de fato foi tratado naquele encontro lá na casa de Wilson Santiago? De vice, nada. Foi tratado de fortalecimento do partido, de candidatura de deputado estadual, de candidatura de deputado federal. Foi tratado sobre o acordo da Granja, que ficou acordado na Granja, e acordado por Aguinaldo, acordado por João Azevedo, governador João, por Lucas, por Daniele, pelo deputado Hugo Mota, pelo deputado Murilo, e na minha presença também, que todos os espaços do republicano serão mantidos. Espaços administrativos e espaços políticos. Ou seja,
a Assembleia ficará com o Republicanos. Os 2 biênios. Os 2 biênios. Tudo ficou, isso aí é acordado por todos. Por Aguinaldo, por Daniela, governador João, Hugo Mota, Murilo Galdino, Adriano Galdino, governador Lucas, todos os espaços que o republicano tem hoje no governo, políticos e administrativos, serão mantidos. Há quem diga que Eduardo Carneiro tem a promessa de Aguinaldo para pelo menos um biênio na Assembleia. E como é que fica esse acordo aí? Eu não sei, aí eu tenho que perguntar a ele, a ambos, né? Tanto a um como a outro. O que eu posso lhe dizer, que é fato, que é verdade, é que eu estava lá, ouvi e vi. E, por sinal, fui eu quem provoquei. E tanto Aguinaldo, como Daniela, como o governador João, como Lucas, e como o próprio Hugo e Murilo, também todos ficaram acordados. Até porque tudo natural. Olha, o republicano tem a possibilidade até de ter um senador, né, Nabor. Eu acredito que vai ser senador pela Paraíba. E seria natural se a gente pedisse para aumentar a nossa participação no governo. A gente apenas pediu para manter o que tem. Nós temos, ainda hoje temos 9, mas vamos ficar com 8, né, que Felipe para o PMDB. Temos 8 deputados federais. Com 8 deputados federais, a gente teve o espaço que tem hoje, né, desses espaços. E vamos ter, talvez, acredito eu, um senador. Então seria natural a gente até pedir para aumentar os nossos espaços. Não, a gente pediu apenas para manter. Tudo normal, tudo natural. Não sei porque é que a imprensa, nesse momento aí, ficou questionando. Agora, ninguém falou em nome. Não foi falado em nome. Não falou em nome de Adriano, de Wilson, de Felipe, à época. Vamos lá. A imprensa questionou o que o senhor está dizendo, porque, vamos lá, nessa mesma cadeira que o senhor está sentado aí, eu entrevistei Eduardo Carneiro. E Eduardo disse que no acordo não tinha esse compromisso, que ele disse que não existia esse compromisso dos republicanos ter esses 2 espaços, ou seja, os 2 biênios da presidência da Assembleia. Isso faz mais ou menos 2 meses atrás, Eduardo. E eu me lembro muito bem, enquanto o senhor falava sobre esse tema aí que o senhor está falando hoje, lá no Panorama Paraíba com os meninos lá, com o Felipe e com o Álvaro e também com o Napoleão, Eduardo Carneiro dava entrevista na mesma hora aqui. Parecia que era uma sincronia. Enquanto o senhor falava lá dessa questão aí, desse acordo, Eduardo Carneiro aqui divergia. Então é isso que eu estou dizendo. Como é que vocês vão tratar, já que o senhor, o Republicanos e Eduardo hoje estão todos no mesmo barco? O Republicanos teve a palavra lá de Aguinaldo, como o senhor está dizendo, do governador, de Aguinaldo. O senhor confia que esse acordo vai ser cumprido? Olha, quem estava presente nessa fala da Granja, vou repetir mais uma vez, era o governador João, o governador Lucas, a senadora Daniela, o deputado federal Aguinaldo, o deputado federal Murilo, o deputado federal Hugo Mota e eu, os secretários Deusdete e o secretário Guerra. Nós estávamos lá todos presentes. E todos são sabedores e todos estão vivos, podem confirmar aquilo que eu estou dizendo. O que foi acertado, o que foi acordado, é que todos os espaços dos republicanos serão mantidos, tanto os espaços políticos como administrativos. Qualquer outra discussão, eu não tenho conhecimento, não sei, cada um diz o que quer, cada um tem sua maneira de se expressar. O senhor não teme que isso não seja cumprido? O senhor não teme isso? Eu acredito na palavra deles, né? Até porque foram palavras, de certa forma, públicas. Eu não tenho para que desconfiar e não acreditar na palavra dada por Aguinaldo, por Lucas, pelo governador João, pela senadora Daniela, por Hugo Mota, por Murilo, e na minha presença também, como também na presença de Deusdete e também de Guerra. O senhor acha que Felipe Leitão não acreditou nessa palavra? O senhor acha que foi isso que aconteceu, de gerar uma saída de Felipe Leitão? O senhor acha que... Não, foi vários aspectos, né? Passou pela eleição municipal, veio a questão também dentro de Ibaê, né, interferência de companheiros do partido dentro de Ibaê. Enfim, Felipe realmente... De companheiro de partido do Republicano ou do PSB? Dentro da base do governo, que entrou dentro de Ibaê, né, e criando algumas dificuldades políticas e administrativas para Felipe também. E nós tentamos, o deputado Hugo Mota é testemunho de quanto a gente tentou dentro do governo, alertar o governo, tentar resolver essas questões. E, enfim, foram conversas e mais conversas, mas chegou um momento que, infelizmente, não deu e Felipe foi
para a oposição, e quem perdeu foi a base do governo. Quem perdeu foi o governo, que é um grande parceiro, tem um peso eleitoral muito forte, né? O quarto colégio eleitoral, Bahia, enfim. E sua esposa faz uma grande gestão, ele é um grande companheiro, um grande deputado, mas cada um tem que fazer aquilo que acha que é melhor para si. O senhor acha que o governo vacilou, o governo errou quando não resolveu, quando vocês mostraram que existia um problema que chateava Felipe? O senhor acha que o governo tardou resolver isso, por isso perdeu Felipe? Eu acho que o governo assim pagou para ver, vamos dizer assim, né? O governo pagou para ver, achava que Felipe não teria essa coragem, até porque ele tem uma estrutura política no Estado também, né? A esposa prefeita necessita de apoio, de convênios do governo do Estado. Então, eu acho que o governo pagou para ver. Aí ficou aguardando as coisas acontecerem, né? E terminou acontecendo o pior para o governo com a saída de Felipe Leitão. Como é que fica, a partir de agora, essa sua relação? O senhor tem um dos deputados que o senhor mais tinha uma relação harmônica na Assembleia. A partir dessa decisão de Felipe, como é que fica a relação entre Adriano Galdino e Felipe Leitão? Do mesmo jeitinho, não tem problema nenhum. Eu tenho uma relação de amizade, de respeito com diversos companheiros que são da oposição. Fábio Ramalho, Tovar Correia Lima, doutor Tarciano, doutora Paula, no tempo que foi a oposição, doutora Jane Panta, no tempo que foi a oposição. Não tem problema nenhum comigo. Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a relação de amizade, de respeito que eu tenho a Felipe vai continuar do mesmo jeito. Então, lá na Assembleia, cada um defende seu lado, sua ideologia, seu partido político, né? Mas a gente procura nos respeitar e aceitar as opiniões dos outros. E um possível acordo que nos bastidores se falava que o senhor tinha um acordo para apoiar Felipe para pelo menos um biênio da Assembleia Legislativa futuramente, a partir de janeiro de 2027. Como é que fica também essas relações para esse possível acordo que o senhor tinha uma parceria com o Felipe? O senhor disse que a amizade continua do mesmo jeito, mas essas tratativas de presidência da Assembleia, já que Felipe, no dia de ontem, deu uma entrevista dizendo que só vai, pelo menos foi o que ele disse, que só vai buscar a presidência da Assembleia caso o candidato dele, Cícero Lucena, seja eleito governador. Pois é, então ele já antecipou qual é a vontade dele, né? Na visão de Felipe, ele acha que se Cícero for o governador, é a vez dele. Se Lucas for, é a vez do republicano continuar nesse acordo aí, indicando o presidente da Assembleia, né? Então, eu acho que a interpretação do Felipe é muito feliz e é muito coerente. O senhor acha que ele vai, para a gente fechar o assunto do Felipe Leitão, o senhor acha que ele vai manter a esposa até quando no PSB? Já que acho que ficou estremecida a relação, a esposa dele, Tarciana Leitão, é deputada pelo partido PSB. Como é que o senhor vê essa relação que fica a partir de agora, depois da saída de Felipe e a permanência dela como prefeita do partido? Ela, no caso, como prefeita, pode decidir sair a qualquer momento, não tem janela partidária como no Legislativo. Eu não tenho, sinceramente, não sei. Eu acredito que ela vai sair mesmo, né? Fica sem lógica ela continuar no PSB, mas eu não tenho conhecimento, nunca conversei com ele sobre esse tema. Presidente Adriano Galdino, a gente já assim, caminhando para a reta final da política de hoje, muitas questões são importantes para a gente entender como é que fica esse novo cenário. O senhor acha que depois daquela sua decisão de permanecer, porque existia um rumor que Adriano poderia marchar com Cícero Lucena. O senhor se alinhou com Cícero, se alinhou com os pensamentos de Cícero, no momento que ele estava ali, naquela questão de ser ou não ser candidato. Cícero falava sobre pesquisa, o senhor também falava sobre pesquisa. Ambos deixaram de falar sobre pesquisa, o senhor não mais foi para frente com essa questão, e Cícero disse, não, com o meu número de pesquisa eu já não deixo de ser candidato. Cícero, pelo que eu entendo, esperava ter aí essa parceria com Adriano Galdino daqui para frente. Na hora que o senhor recua, e lá naquele dia lá na Granja, e decide ficar com o governo, o senhor acha que deu uma esfriada, de fato, nas pretensões de Cícero para disputar o governo do Estado? O senhor acha que ele esperava ter a sua reciprocidade? Esperava que o senhor deixasse o governo para ir com ele? Olha, a gente precisa realmente fazer uma análise muito coerente, né? E com muita humildade, com muito pé no chão. É claro que a gente tem um peso eleitoral, a gente dialoga muito com prefeitos pela Paraíba toda, deputados, e eu tenho uma coisa muito importante que é a credibilidade política. Então isso é muito importante, que
Credibilidade e confiança não se vende na Rede Farma, né? Nem na Drogazil, né? Drogazil, nem se vende em supermercado. Você adquire confiança, né, e credibilidade com gestos, com atitudes, né? Então eu tenho credibilidade política, graças a Deus, graças às minhas atitudes, meus gestos. Então é claro que o fato de eu ter saído da disputa e ter ido apoiar o governo, ter ido apoiar Lucas, teve um peso significativo para a campanha de Lucas. E isso aí está acontecendo agora que as pesquisas estão mostrando Lucas crescendo, pesquisa após pesquisa, que mostra um crescimento de Lucas. Mas eu acho que o prefeito Cícero tem consciência de que em momento algum eu fui desonesto com ele, eu fui incoerente, pelo contrário, eu acho que eu tenho sido coerente com todo mundo, né? As críticas que eu fazia e que eu faço à Prefeitura de João Pessoa, que eu fazia ao governo do Estado, algumas coisas também que eu acho que não está de acordo com o que eu acredito que eu penso, eu continuo fazendo, né? Semana eu tive uma audiência com o governador, pedi para ele dar uma atenção especial à questão da saúde, né? Porque eu tive informações de que alguns médicos aí pararam de atendimento, mas já voltaram. Então, logo o governador tomou conhecimento, já acionou o telefone, ligou para o secretário já foi, já resolveu. Enfim, eu acho que isso é que é importante, né? A gente não pode também ficar vendo as coisas acontecer e achar que ser leal é ser submisso. Não, eu vou para cima, olha, está acontecendo isso, vamos buscar uma solução, vamos encontrar uma saída. Enfim, é assim que eu faço política, defendendo as pessoas, defendendo meus pontos de vista, defendendo as minhas ideias, mas, acima de tudo, procurando ser representante dos filhos do povo da Paraíba. Eu tenho minhas raízes, né? Eu sou do interior, como você sabe, sou filho de uma família muito pobre, muito humilde, e eu faço política, né, sempre defendendo os interesses dos mais humildes, dos mais carentes. Então, é por isso que quando os eventos de saúde, de educação, os investimentos para educação e saúde, eu faço questão de participar e de exigir do governo cada vez mais que possamos ter não só uma saúde pública melhor, mas uma educação pública melhor e mais justa para todos. Tratativa sobre a questão que envolve o Tribunal de Contas do Estado. Um dos seus amigos deputados, ele é muito comentado nos bastidores da política, que pode virar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é o nome de Taciano Diniz. Taciano não esconde, em lugar nenhum, que tem um apreço muito grande por Adriano Galdino. E diz até nos bastidores que Adriano é aquele que escuta muito, né? E dizem até que Taciano tem um acordo com diversos deputados, tem até assinatura de deputados para ser conselheiro do Tribunal de Contas. O senhor, como é que vê essa postulação de Taciano Diniz para buscar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado? Se ele for realmente candidato ao Tribunal de Contas, ele repartirá, ou já, quem sabe, virtualmente já repartiu essa base com alguns deputados. Como é que o senhor tem entendimento sobre esse cenário do novo conselheiro do Tribunal de Contas, essa primeira vaga que foi deixada por Catão? Pois é. Há uma tendência, né, de termos duas vagas, né, que há quem diga que o nosso conselheiro nominando possa antecipar sua aposentadoria. Então, isso acontecendo, vamos ter duas vagas, né? E o deputado doutor Taciano, ele tem realmente feito campanha com esse objetivo e tem angariado os apoios. Mas é um jogo já batido o martelo? Não. Esse jogo só vai realmente ser jogado a partir do momento que for publicado o edital. Eu acho que agora no início de fevereiro nós vamos ter a resposta do Tribunal de Contas, né? A comunicação. Está em vacância lá. Da vacância, e nós vamos ter aquele período, parece que é 12 dias de úteis, né? Do edital, né? E a partir desse momento, onde as pessoas inscritas que possam concorrer, é que nós vamos ter realmente o jogo sendo iniciado. Mas lá atrás o deputado Tião Gomes se mostrou interessado, né? E eu tinha, de certa forma, ou até tenho um compromisso com o deputado Tião Gomes, né? Depois ele, por questões aí que ele analisou bem, a questão jurídica dele desistiu, né? E eu não sei como está essa situação a preço de hoje.
Aí o doutor Tarciano também tem essa pretensão. O governo tem uma pretensão também de indicar Deusdete, né? Deusdete Leitão, enfim. A partir do nosso retorno na Casa de Deputados Pessoa, que a partir do comunicado do Tribunal de Contas, da abertura do edital, é que nós vamos ter um momento mais claro, mais nítido, e o jogo vai começar a ser jogado e a gente vai ter uma definição mais clara de quem realmente tem condições de ser indicado conselheiro. Porque, como essa indicação é uma eleição, mas né? Quem terá prioridade para essa primeira vaga? Eu falo que quem mais hoje é comentado dentro dos deputados, a vaga da Assembleia seria para Tarciano Diniz, aquele que disputaria sendo o candidato dos deputados da Assembleia. E a outra vaga, um pedido do governo à presidência e à própria Assembleia. Quem estaria com a ficha de número 1 para essa disputa? Eu não posso lhe antecipar isso, não. É muito prematuro, né? Eu acho que o deputado Tarciano está fazendo campanha já tem algum tempo, né? Mas também fez campanha lá atrás também o deputado Tião, né? O secretário Deusdete também já tem conversado com vários deputados, tem pedido voto também, enfim. A vaga do governo é a vaga do pedido do governo. Na verdade, é na primeira ou na segunda? Não existe nenhuma vaga do governo. As duas vagas são da Assembleia. Tanto a de Catão como a de Dominante também. Do conselheiro Catão como do conselheiro Dominante. São todas duas da Assembleia. Agora, a Assembleia pode eleger pessoas fora da Assembleia. Não, por isso que eu falo, a pedido do governo. Pois é, então a gente pode eleger uma pessoa que não seja deputado. Mas as duas vagas são da Assembleia. Mas a Assembleia pode se reunir e, através da eleição secreta, né, eleger pessoas que não estão no quadro da Assembleia. Hoje, a política e os números da política, segundo as pesquisas que têm sido aí divulgadas sequencialmente, até desde 2025 para cá, apontam Cícero liderando essa pesquisa. Lucas Ribeiro tinha 12%, 13%, foi subindo, terminou o ano bem melhor nos seus números, mas Cícero permanece com a mesma porcentagem média, entre 33% e 30%, nesse intermédio. É possível, o senhor vê Lucas Ribeiro com condição e o governo de dar a Lucas uma musculatura para que ele possa chegar e ultrapassar Cícero Lucena? O próprio governador, ainda no início da semana, deu entrevista reconhecendo que Cícero realmente lidera a pesquisa e que Lucas tem condição de agora, em 2026, conseguir ultrapassá-lo. Como é que o senhor entende esse momento, já que o senhor, eu sei que o senhor monitora muito a Paraíba com pesquisas, como é que o senhor tem visto esse cenário das pesquisas eleitorais e os números de Cícero, eu falo por sequência, Cícero, Lucas, Efraim, Moraes e também, né, tem também na disputa outros nomes que chegam ali tentando uma disputa eleitoral para o governo do estado, mas esses três nomes é o que mais tem vulto. Efraim pelo lado da direita, Lucas, o candidato do grupo do governador, e Cícero Lucena recém-rompido com o governo. Pois é, eu vou responder a sua pergunta de uma coisa bem assim, um fato, né? A partir do dia 3 de abril, Lucas vai ter a caneta. Vai crescer. Quem tem a caneta, cresce. E Cícero perde a caneta. A tendência de quem perde a caneta é diminuir ou estabilizar. Então, Lucas pode sim ultrapassar Cícero ainda esse ano. Porque ele, como falou o próprio governador, ele está na segunda colocação, mas vai ter a caneta de governador a partir do dia 3 de abril. E Cícero, que hoje tem a caneta de prefeito, vai perdê-la no dia 3 de abril. Então, a tendência é Cícero se estabilizar ou diminuir. E a outra tendência é Lucas crescer. Porque ele vai ter a caneta de governador na mão para fazer as suas atividades políticas. Mas pela sua lógica, eu entendo que sua lógica é uma lógica correta. Isso aí é uma análise importante que o senhor faz. Mas se essa sua lógica era prevalecer e virar realidade, como é que fica João Azevedo, que vai perder também a caneta de governador do estado para disputar o Senado? Como é que o senhor avalia esse cenário, o senhor avaliou o cenário de governo, e esse cenário sendo avaliado com a mesma proporção para o Senado? João entregando e não tendo mais caneta para disputar o Senado, como é que fica a disputa forte contra Nabor Vanderlei,
o companheiro de chapa, que tem mostrado crescimento nos últimos dias, e veneziano, que já vem na pista para a reeleição há muito tempo. Olha, João tem gordura para queimar durante esse período. De abril para outubro ele tem gordura para queimar. Ele tem uma gestão pública com uma popularidade altíssima. Ele tem uma aceitação muito grande na Paraíba. Ele tem uns índices de pesquisa hoje, alguns institutos dando 60 e poucos por cento, outros com 55%. Então ele tem uma situação muito confortável. Eu acho que ele vai atravessar esse período, né? Vai ter algumas defecções, né? Vai queimar um pouco dessa gordura, mas consegue vencer. O senhor não acha que há risco de acontecer com o João o que aconteceu com o Cássio em 2018? Eu acredito que João consiga vencer as eleições para senador. Deputado e presidente Adriano Galdino, a última das últimas da tal da política de hoje, o senhor que nunca deixa pergunta sem resposta, nos bastidores, a gente tem uma política de 2026 que começou cedo, e aí muitos deputados reclamam, começou cedo, a gente teve que ir para a pista logo cedo, gastou mais, tem que fazer as bases logo cedo, e tudo isso prejudicou. Parece que 2022 influenciou em 2026 de ter começado mais cedo. Adriano Galdino, de fato, prefere estar ali na crista da onda, disputando, caso o senhor seja convidado para ser o vice na chapa de Lucas. O senhor acredita que o senhor pode virar, ou ser o caminho mais rápido, para o senhor virar candidato do grupo do governador e virar governador do estado, já que o senhor disse diversas vezes que é o seu sonho de ser governador do estado. O senhor acha que ser vice de Lucas seria o caminho mais rápido para realizar o seu sonho de ser governador? Eu acho que Lucas, governador, ele já tem o candidato a governador dele pronto, que é o tio Aguinaldo. E esse grupo do governador já tem um senador também já se colocando à disposição, que é o senador Hugo, que é o deputado federal Hugo. Então, eu não tenho essa expectativa, não. Para mim, Lucas continua governador até o final e vai apoiar o tio Aguinaldo para governador. E o senador do grupo será Hugo Mota. Eu acho que é por aí. Então, senhor, as suas pretensões de não ser... a sua decisão de possivelmente não ser vice é justamente porque o senhor não crê que, sendo candidato a vice, o senhor não vire governador. Não é por aí, não. Eu acho que foi assim eu posso ser vice e posso trabalhar a minha candidatura. Eu só não estou acreditando nessa possibilidade de ser o candidato do governo. Até porque eu sou o que sou. Às vezes as pessoas não gosta do meu jeito de ser, porque eu sou muito verdadeiro, sou muito transparente. Eu não digo nada para lhe agradar, nem muito menos para lhe desagradar. Eu digo porque eu acredito no que eu penso. Então, essa questão de ser vice ou deixar de ser vice não passa por essa pretensão de ser o candidato a governador do grupo, do governador Lucas, né? Se acontecesse, seria uma maravilha, mas eu não passa para mim essa expectativa, não. Eu acho que se eu for governador da Paraíba, um dia serei, graças aos amigos e a minha determinação, a minha luta e a minha vontade de contribuir por uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Para a gente fechar, parece que ser vice para virar governador, o senhor não quer... eu vou usar a frase que o senhor usou para Felipe Leitão lá atrás. O senhor não quer pagar para ver, não, né? Para ser vice e pagar para ver se pode virar candidato a governador ou não. Eu prefiro acreditar na minha luta, no meu trabalho. Eu sou o que sou, eu nunca tive herança nem política e nem financeira. Meus pais não eram políticos, meus avós também não. Meus pais eram muito pobres e tudo que eu tenho e o que eu sou foi a base da luta. Então, eu nunca encontrei facilidade na vida. Sempre lutei pelos meus objetivos. E eu desisti de ser candidato a governador, mas não desisti do meu sonho. Eu quero lutar para ser governador da Paraíba. E vou lutar com esse propósito, com essa determinação, mas acreditando em mim, acreditando em Deus, né? E acreditando que é possível, sim, um filho do povo como eu, até porque a grande maioria dos paraibanos são pessoas como eu. Somos filhos do povo da Paraíba. A elite, os sobrenomes famosos, só são 5% dos paraibanos. Pessoas como eu, como você, como esses dois cidadãos que estão aqui no estúdio, somos nós, os 95% dos paraibanos. Então, nada mais normal e natural que um de nós possa ser governador.
Até porque a democracia é respeitar as maioria. E a maioria são os filhos do povo da Paraíba. Então, nada mais normal do que a Paraíba possa ser governada pelo filho do povo. E o meu desafio é colocar isso na cabeça dessa grande maioria, que é possível um filho do povo chegar ao Palácio do Governo. Esse é o meu grande desafio, é colocar isso na cabeça das pessoas. Porque muitos pensam que só quem pode ser governador é quem tem sobrenome famoso. E a gente sabe que isso não está nem na Constituição Estadual, nem da Federal, que só quem pode ser governador é quem tem o sobrenome das grandes famílias tradicionais da Paraíba. Então, esse é meu grande desafio e o meu grande objetivo continua sendo ser governador da Paraíba. E na tal da política de hoje, nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino. Ele alimenta 3 possibilidades. Tribunal de Contas do Estado, pessoalmente eu não acho que esse será o destino de Adriano Galdino. Permanecer como deputado estadual e a terceira possibilidade de ser vice de Lucas Ribeiro. Ele disse que não crê que se for vice, vira governador. São essas e muito mais manchetes que você vai acompanhar ao longo dessa semana inteira nessa entrevista altamente polêmica, palpitante e reveladora de Adriano Galdino conosco. Presidente Adriano Galdino, agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, por ter estado aqui nessa mesa que tem trazido os debates políticos do Estado à tona aqui na tal da política. Pois é, eu quero agradecer a você, Udinei, e a todos os seus telespectadores. Vamos para a luta. Cada um de nós dando o nosso melhor para a gente fazer a cada dia uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Onde estará Adriano Galdino posicionado no jogo de 2026? A gente vai saber, sabe quando? Ainda esse ano. E a tal da política vai contar o passo a passo. Eu tenho uma aposta. Qual é a sua aposta sobre onde estará Adriano Galdino? Sempre muito sincero. Se aqui tivesse um quadro para a entrevista de hoje, o quadro seria super sincero. Hoje conversamos com Adriano Galdino, voltaremos na próxima terça-feira aqui na tal da política e o entrevistado será o deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, o George Moraes. É o convidado da próxima terça-feira, a partir das 18 horas. Eu convido você. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.